Queridos, desde esta manhã, ou desde ontem, né, esses 2 dias estão sendo dias de muitas bênçãos. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, dos irmãos que enfrentaram aí essa tarde, essa chuva, esse vento, muitos estragos, principalmente aqui na parte central da cidade. Mas Deus nos guardou, livrou de todo o perigo. E estamos aqui adorando o nome dele. Abra a sua Bíblia. Terça-feira passada nós estávamos falando sobre lições preciosas na vida de uma mulher chamada Esther. Então abra a sua Bíblia, e eu disse que hoje eu ia dar sequência. E como nós estamos dentro de um tema, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, e este é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, porém em todos os fatos você contempla Deus controlando todas as situações. Então abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 6. E nós estaremos então dando sequência ao estudo de terça-feira passada. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Podeis se assentar. Queridos irmãos, nós estamos falando sobre algumas lições espirituais que nós podemos aprender na vida desta mulher chamada Esther, rainha ali na Pérsia, aonde o rei Assuero, numa pequena cidade, fortaleza de Suzã, Esther, uma moça órfã de pai e mãe, seu tio Mardoqueu, juntamente com ela exilado, ali em Suzã, ele trabalhando servidor do palácio, e ela uma judia, que Deus tinha um projeto na vida dela. Por isso nós precisamos entender que não importa muitas das vezes da onde viemos, quem são a nossa família, se temos famílias, ou se Deus coloca alguém para cuidar de nós. O importante é quando Deus tem um projeto na nossa vida. Seja onde for, na nossa pátria ou fora da nossa terra, Deus cumprirá o seu projeto na vida daqueles que dão lugar e liberdade para ele trabalhar. Esta moça, só trazendo um pouquinho para os irmãos daquilo que falamos, para dar sequência nesta palavra, esta moça, nessa situação, ela teve a oportunidade de ser rainha numa terra que não era a sua terra, num lugar de culturas diferentes, que adorava deuses diferentes que ela adorava, e o rei Assuero, casado com a rainha Vasti. Para quem conhece a história, quem conhece a Bíblia,
Sabe que um dia esse rei, no terceiro ano do seu reinado, ele achou de convidar os seus reis vizinhos, os príncipes do seu palácio, para oferecer uma festa, um banquete. E naquela época, para mostrar o poder do que tinha um rei, para mostrar a força do rei, quanto mais dias de festa, quanto mais poder ele mostrava naquele banquete, as pessoas mediam o poder e a força de um rei. Este rei então resolve fazer uma festinha, um banquete apenas de 6 meses. Sabe o que é fazer uma festa de 6 meses, um banquete, e convidar os reis que estavam ali, seus vizinhos, para um banquete, meu irmão? Hoje, para se fazer uma festa de casamento de 2, 3 horas, as famílias se preparam um ano. E não é fácil. E muitos ainda falam, olha, vou fazer o seguinte, vamos despedir os filhos na porta da igreja, e cada um vai para a sua casa, e vão fazer a festa cada um na sua casa. Não é assim? Porque as coisas mudaram. Mas os reis naquela época, eles gostavam de ostentar poder, força. Então vamos fazer uma festa? Vamos. 6 meses de festa. E a Bíblia diz que nos últimos 7 dias de banquete, ele reservou então algo muito especial, exclusivamente para as pessoas mais nobres daquela festa. E no final daquela festa, quando já o rei já estava embebedado, vinho correndo solto na festa, em todo o tempo, ele convida Vasti para apresentar aos seus convidados. E Vasti estava num outro banquete, oferecendo um banquete também para suas amigas, e ela não quis se expor, porque viu que o rei já estava muito bêbado. E aquilo custou o seu cargo. Aquilo custou ela perder a sua posição de rainha. E com certeza os reis que estavam ali disseram para ele, olha, nós vamos voltar. A festa terminou. Já é hora de voltar para casa. Agora, rei, você precisa tomar uma atitude. Nós vamos chegar lá e eles vão perguntar como é a rainha Vasti. E o que nós vamos dizer? A rainha não quis ouvir o rei, não quis obedecer à voz do rei, e nós teremos problemas na nossa terra, porque as nossas mulheres vão fazer a mesma coisa. Nós vamos ter problema. Então você precisa tomar uma atitude. E a atitude foi essa: destituir a rainha Vasti do cargo e ele novamente buscar uma nova rainha. Deus, irmãos, quando tem um projeto, ele mexe com os céus e a terra. Porque ele tem o controle. Não importa se ele vai mexer no palácio ou se ele vai mexer lá na choupana, na mais humilde casa, para cumprir um propósito na vida de um ser humano, ele move céus e terra. Por isso, nessa noite, você descansa o teu coração, porque o Deus que você serve, ele tem o controle da sua vida. Nós ouvimos aqui durante essas manhãs, principalmente hoje, que no meio de 7 milhões de habitantes, quando você dobra o seu joelho, ou não importa se está de pé, não importa o lugar que você está, mas se você estiver falando com Deus, Deus sabe quem está falando com Ele. Os ouvidos de Deus estão atentos para Maria, para Márcia, para Josefina, para Débora, para Marta, para o Francisco, para o Amorim, para o Hortêncio, para o João.
no meio dessa multidão no universo, quando você pede misericórdia e diz: Deus, eu tenho certeza que o cantor, ele disse numa hora para Deus: Deus, aqui está o meu filho. É o meu filho que está no meio da multidão de 7 milhões no universo. Eu quero te pedir por ele agora a tua misericórdia. Deus ouviu as orações. E Deus disse para a morte: a vida vai suprir agora. A vida vai superar essa dificuldade. Morte, ainda não é a tua hora. Volta para trás. É assim que Deus faz. Quando nós clamamos por Ele, Ele ouve as nossas orações. E vem resposta, muitas das vezes imediata, muitas das vezes nós aguardamos um pouco mais, mas uma coisa é certa: Ele está no controle de tudo. Por isso eu te digo nessa noite: descansa o teu coração, porque Deus está no controle da tua vida, no controle da tua família, no controle do teu casamento, no controle dos teus negócios. Nada vai cair por terra, porque Ele sustenta com as suas mãos fortes. Aquela judia é escolhida. Esther vai para o palácio. De repente, aquele primeiro-ministro do reino, que nós falamos, seu nome é Amã, que representa o inimigo das nossas almas, aquele que quer destruir a tua vida, que quer destruir as nossas famílias. A soberba era tão grande, e a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humilhados. Deus não suporta, Deus aborrece. Por isso que todos aqueles que pensam que tem, não tem nada. Todos aqueles que pensam que não é nada, meu irmão. Você só tem e você só é se Deus estiver na tua vida. Se você perder essa graça de Deus, se o Espírito Santo sair de você, você é mais um no meio da multidão. Você perde a graça de Deus. Por isso Davi, lá no palácio, sendo rei, quando ele percebeu a ausência do Espírito Santo na sua vida, ele disse: eu não sou mais nada, eu não tenho nada mais. Eu sou mais um aqui no meio do palácio, me falta tudo. Por isso, queridos, perca tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida. Não perca a presença de Deus na sua vida. Se Ele estiver na sua vida, Ele está no controle. Esta mulher, de repente, ela precisa entrar em ação. E ela fez exatamente o que nós estamos fazendo aqui esta semana. No momento da crise, irmãos, no momento da luta, muitas das vezes não é um pequeno sacrifício que vai resolver a situação. Precisa de um sacrifício verdadeiro. Aquela mulher, quando viu uma sentença de morte para ela e para todo o seu povo judeu, ela chamou Mardoqueu, mandou-lhe avisar todos os judeus e convidou um grupo de mulheres de confiança dela e disse: nós vamos 3 dias jejuar e nós vamos orar e nós vamos falar com o Rei dos Reis. Depois eu vou falar com o rei Assuero. E vocês sabem que naquela época não era apenas querer falar com o rei. Não, tinha que ser convidado para falar com o rei. Mas pastor, mas mesmo sendo a esposa do rei, sendo a rainha, não era assim. Para ela falar com o rei precisava ser convidada. E se entrasse sem ser convidada, corria o risco de ser morta. Era a lei dos medos e persas.
Aquela mulher colocou a fé em ação. Tem hora, meu querido, que você precisa colocar a tua fé em ação. Tem hora que você tem que ir para o sacrifício. Tem hora que você precisa colocar a boca no pó. Essa carne precisa ser sacrificada. E você falar com Deus. Precisa aprender a jejuar. Se você não pode jejuar o dia todo, pelo menos até o meio-dia. Esqueça um pouco a cozinha. Tem crente que levanta às 5 horas da manhã, já respirando café. Já está tudo fechado lá na cozinha. Está todo mundo dormindo. Ele acorda às 5 horas da manhã, parece que o cheiro do café. E tem gente que levanta de madrugada para comer, meu irmão. Imagina passar aí algumas horas de jejum. É um sacrifício tremendo. Mas, filho, tem hora, meu querido, que você precisa sacrificar. Você precisa ir para o joelho e dizer: Deus, o meu problema é grande para mim, mas para ti não é nada, Senhor. Eu preciso pagar um preço. E não importa se é um dia, 2 dias, 3 dias, se é uma semana. Para você vencer alguns desafios, algumas batalhas, precisa sacrifício. E esse sacrifício com certeza chegará como um cheiro suave à presença de Deus. E esse Deus saberá responder às tuas orações. Havia uma sentença de morte. O povo judeu estava sentenciado a morrer. Tinha dia, tinha data, tinha hora para morrer. Mardoqueu, aquele judeu ali na porta, por não querer se encurvar, adorar Amã, foi odiado por Amã. E Amã levou o rei a cometer um erro e a selar um decreto para matar todos os judeus, porque não suportava ver mais Amã, o único do palácio, quando ele chegava, não se inclinar para ele. Tem pessoas tão soberbas, tem pessoas tão egoístas, tem pessoas que, se ele, quando chegar, não for notado, não for exaltado, não tiveram aquela apresentação que se faz em alguns lugares: Vossa Excelência, chegou o doutor em divindade, conhece os céus e a terra. Eu já disse que uma vez eu recebi uma ligação, meu irmão, e o pastor me ligou: pastor, nós estamos com um grupo de pastores, e nós queremos que o senhor faz parte desse grupo, e o senhor venha ter o título de doutor em divindade. Eu falei: mas como é que é o negócio aí, meu irmão? Não, é uma faculdade teológica um pouco mais avançada, e o senhor recebe o título de doutor em divindade. Falei: meu irmão, eu não conheço nem as coisas da terra. Você está querendo que eu comece a descobrir as coisas lá de cima? Deixa para quando eu chegar lá, meu querido. Quero isso aí não. Deixa para outro. Mas tem pessoas, meus irmãos, que se ele não for colocado no pedestral que ele acha que ele é, ele fica brabo, fica chateado. Que é isso, não volto mais nessa igreja. Não, meu querido, deixa Deus te exaltar. Se o homem não sabe te reconhecer, se o homem não sabe fazer como você acha que tem que ser feito, Deus saberá colocar você no lugar certo, na hora certa. Deus colocará você no lugar que Ele sabe que vai te honrar. Mas deixa Deus fazer isso. Quando Deus faz, dá tudo certo.
as pessoas te abraçam e as pessoas falam: Deus está na tua vida, Deus está contigo, minha irmã. Porque só no chegar eu senti a presença de Deus, eu senti algo diferente. É isso que é importante. É importante Deus saber quem é você. Não precisa muitas das vezes o pastor, o presidente saber quem é você. O mais importante é Deus saber quem é você. Porque Deus sabendo quem é você, Ele vai falar com o pastor, Ele vai falar com o ministério, e tudo vai acontecer na sua vida. Mas o ódio era tão grande que esta mulher foi usada com coragem, com fé e determinação. E ela disse: olha, vamos primeiro orar, vamos jejuar, pagar o preço, depois eu vou falar com o rei. Se não for a minha hora, eu vou morrer, mas se custar a minha vida, não importa, eu vou fazer. E vocês conhecem a história. E ela entra no palácio, e o rei estende o cetro para ela e diz: bem-vindo, rainha Esther. Qual é o teu pedido? Qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Para quem chegou, meu irmão, com um problemão desse tamanho, com os dias contados para morrer, ouvir do rei: qual é a tua petição? Me pede aí que até a metade do reino vai te dar agora. Nós aprendemos algumas lições com esta mulher. Que esta mulher, numa angústia, quem sabe interna, muito grande, havia uma confiança no seu Deus, maior do que o seu problema. Sabe, irmão, muitas das vezes nós fracassamos, nós caímos, porque nós invertemos, nós colocamos o problema maior do que o Deus que nós servimos. E nós temos que inverter isso. Temos que ter a fé e a coragem de saber que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Por isso o slogan do nosso presidente foi um slogan de vencedor. O Brasil acima de tudo, e Ele acima de todas as coisas. Ele entendeu que o controle ainda do universo está nas mãos do Todo-Poderoso. Quando nós entendemos isso, nós somos vencedores, somos vitoriosos. Não, rei, eu não vim te pedir nada, eu vim te oferecer. Sabe, irmãos, uma coisa que nós temos que aprender com Deus, nós temos o costume às vezes de dobrar os nossos joelhos e sermos ingratos para com Deus. Nós não agradecemos a Deus nem por estar vivo naquele dia. Nós já chegamos pedindo para Deus. Nós já queremos colocar Deus, se existe um paredão, nesse paredão. Deus, se tu não fizer hoje, é o meu último dia de ir na igreja. Se o milagre não acontecer agora, eu não volto mais no circo de oração. Se tu não responder as minhas orações hoje até a meia-noite, nunca mais eu volto a te adorar no coral, ou na orquestra, ou no vocal. Nós precisamos aprender com a rainha a dizer para o rei: rei, antes de te pedir alguma coisa, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar por estar aqui na tua presença, porque tu estendeste o cetro para mim, e não tem lugar melhor do que estar na presença do rei. Na presença do rei, meu irmão, a sua benevolência, a sua misericórdia vai te alcançar.
E quando nós entramos com esse coração de gratidão, com certeza Deus, que conhece o nosso coração, Ele vai entender as nossas necessidades. Rei, eu não quero nada. Eu só quero uma coisa: te convidar para um banquete. Como é bom, né, irmãos? E é difícil às vezes você receber uma ligação e dizer: Pastor Pedro, estou ligando para convidá-lo para um banquete. Geralmente as ligações bastante contrariadas. E tem uma coisa, rei. Eu quero que tu leve o homem mais querido aqui do palácio, que é Amã. Este homem precisa estar lá, é o primeiro-ministro. Preparei um banquete, uma coisa tremenda. E amanhã à noite eu espero vocês para este banquete. Foram por banquete. Chega no banquete, pergunta novamente: rainha, qual é a tua petição? Rei, se é que eu posso te pedir alguma coisa, eu quero que tu volte amanhã, porque amanhã é um outro prato, e eu quero que Amã venha junto. Eu quero que amanhã um banquete novamente seja servido. Irmãos, é uma virtude que eu e você precisa aprender com Esther. É ter paciência de esperar o milagre na hora de Deus. Tem pessoas que não têm o fruto do Espírito e ele não tem paciência para nada. Ele não espera nem as pessoas terminar a conversa, ele já parte para cima. Tem um ditado aí popular que o povão usa: meu irmão, aquele cara lá, aquela mulher lá é barraqueira. Que barraqueira, meu irmão? Crente não pode ter isso. Crente tem que ter a virtude de esperar a hora certa, de Deus realizar a sua vontade na sua vida. Não é a tua hora, é a hora de Deus. E não adianta querer pressionar Deus, meu irmão. Quem é você para pressionar Deus? Você não é nada. Deus nunca vai se sentir pressionado por você. A única maneira de você pressionar Deus, meu irmão, é na adoração. Se você está adorando, Deus olha para você e Ele contempla a tua necessidade. E Ele sabe como e quando resolver a tua situação. Aguarda a hora certa. Espera a hora de Deus na sua vida que vai acontecer. Segunda noite. Outro banquete. Mas aconteceu algo tremendo na segunda noite. Na segunda noite, Amã já não suportava mais aquele clima. E Amã achava que era o cara. Sabe quando as pessoas pensam que é o... Não, deixa comigo. Isso aí é comigo, eu resolvo. Você não resolve nada, meu irmão. Se Deus não resolver, você não faz nada. Se Deus não for na sua vida e colocar a mão, você não vai fazer nada. As tuas forças humanas pouco pode resolver. Amã disse: eu vou voltar para o segundo jantar. E eu quero fazer um negócio, porque eu quero jantar hoje muito bem. Já que eu estou na alta, a rainha convida novamente eu e o rei. Então eu quero acabar com a vida de Mardoqueu pela manhã. É pela manhã que eu quero chegar no palácio e eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu e o rei vai dar. Até porque já tem uma sentença para matar todos os judeus. Antecipar a morte de um não vai mudar a história. A sua família disse: é isso mesmo. A sua mulher e os seus filhos disseram: exatamente, Amã,
Sabe o que nós vamos fazer? O que é? Faça uma forca. Faça uma forca, porque nós vamos enforcar Mardoqueu antes desse jantar, hoje. E essa forca, sabe quantos metros tinha de altura, meus pastores? 22 metros de altura. Era para mostrar, olha lá, ó o que? Mexe com Amã. Não se inclina para Amã, não. Olha onde ele vai botar você. É para a cidade inteira ver a desgraça. O inimigo das nossas almas, ele quer tentar fazer de nós e expor nós muitas das vezes para querer nos humilhar, para querer envergonhar. Mas há um Deus que controla a sua vida. Há um Deus que domina todas as nossas situações. E Ele jamais vai ter poder para expor qualquer um de nós. Porque a mão do Senhor estará sobre as nossas vidas. Então faça. Deixa a forca pronta. Que eu vou chegar lá e vou mandar enforcar Mardoqueu. Mas enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Enquanto você está dormindo e você falou: Deus, tu sabe que amanhã eu não sei como é que vai ser o meu dia. Eu não sei como vou resolver essa situação. Deus, deixa comigo que eu sei como resolver. Deus, se precisar tirar sono de alguém para resolver o problema, Deus vai tirar o sono do pastor, Deus vai tirar o sono do teu patrão, Deus vai tirar o sono da tua patroa, Deus vai tirar o sono de alguém. Mas que o teu problema vai ser resolvido, vai ser resolvido. É assim que Deus trabalha. Deus tirou o sono do rei. O rei ficou perturbado. Então me traz lá o livro das crônicas, vou ler. Pelo menos vou começar a ler, daqui um pouco eu durmo. Que o sono sumiu. E o rei começa a ler. E o rei começa a ver que um dia 2 eunucos do rei, Bigtã e Teres, armaram uma cilada para matar o próprio rei Assuero. Ester denunciou a Mardoqueu e Mardoqueu fez chegar ao rei. Mas o tempo passou e lá está escrito o livramento. E o rei começa, chama os seus súditos. Vem cá, o que é que foi feito para este homem que livrou a minha vida? Nada, rei. Como nada? Nada. Está aí ele todos os dias na entrada do palácio. Nada, nada. O dia já havia amanhecendo. Daqui um pouco Amã já estava chegando, porque ele queria consumir com Mardoqueu logo cedo. O rei escuta um barulho e pergunta: quem é que está aí no pátio? Amã já diz: Amã, entra, Amã, é com você mesmo que eu preciso falar. Amã, é o seguinte, rapaz. Eu preciso honrar um homem. Eu preciso honrar um homem que o coração do rei resolveu exaltar este homem. E eu quero um conselho teu. O que o rei poderia fazer para honrar este homem? O que o rei pode fazer? Assentou no coração de Amã e disse: jantei ontem na casa da rainha, eu e o rei. Hoje, novo banquete. Mais ninguém. Este homem só pode, sou eu. Este homem sou eu. É agora que eu vou mostrar quem é Amã mesmo de verdade. Rei, se é que tu quer mesmo honrar este homem, faz assim, ó. Pega as tuas vestes reais. Sabe aquelas vestes que você vai na festa, rei? Aquela que você chega mesmo para fazer a diferença. Pega aquelas vestes reais, coloca neste homem. Rei, pega o teu cavalo, cavalo real,
monta este homem no cavalo. E para fechar, rei, pega a tua coroa, coroa de rei, e bota na cabeça deste homem. E daí, rei, sabe o que você faz? Pega um dos teus príncipes, mas não lá o da 10ª categoria, pega o cabra de ponta, e põe este cabra para puxar o cavalo real, e faz ele andar nas ruas dessa cidade, e faz esse cabra gritar, proclamar: este é o homem que o rei se agrada. É mesmo, mamãe? É assim que faz? Bom, afinal de contas, você é o homem da minha confiança. Afinal de contas, você é o homem que tem o respeito. Acredito que eu jamais teria esse pensamento. Poderia passar aqui horas e horas pensando, não chegaria a tanta honra assim. Mas já que você está dizendo isso, vou acatar tudo que você está dizendo. Amã, você conhece o judeu Mardoqueu? Você já ouviu falar dele aqui no palácio? Amã, eu acho que por dentro esse maldito está ali fora. Eu entrei, ele não inclina. Pois é, pega ele e faça tudo, não deixa escapar nenhuma vírgula do que você falou para mim, que deve honrar um homem. Manda buscar o cavalo do rei, manda buscar as vestes do rei, manda colocar a coroa do rei. Mardoqueu, vem aqui, filho de Deus. Mardoqueu, acho que estava meio, sabe quando você está flutuando? Sabe quando Deus te dá uma surpresa que você jamais imaginava que poderia receber? Eu acho que Mardoqueu está colocando a veste real, está dizendo: esse cabra está louco. Manda trazer o cavalo do rei, monta em cima. Põe a coroa do rei. Ah, mas o rei está sabendo disso? Vocês estão bem da cabeça? O pior não é isso, meu irmão. O pior é o próprio Amã pegar o cavalo e sair proclamando: este é o homem cujo o rei se agrada. Este é o homem. O diabo queria te ver na forca. O diabo queria ver eu e você no chão. Mas Deus resolveu te exaltar. Deus resolveu mudar a tua história. Olha para quem você era no passado, aonde você estava no passado e aonde você está hoje. A Bíblia diz que Deus te colocou entre os príncipes. Você não é mais qualquer um. Deus te colocou e você é filho de rei. Amã não suportou aquela situação. Eu acho que quando ele sai das avenidas de Suzã, e o povo mais admirado ainda, vendo o judeu sendo honrado, e Amã puxando o cavalo do rei, a notícia com certeza rápido chegou na casa dele. E quando ele volta para o governo, deixa Amã, deixa Mardoqueu, volta para sua casa desesperado, conta a história para sua família. A sua família diz: Amã, tem uma notícia ruim para te dar. Se você nesta manhã já começou a cair diante de Mardoqueu, te prepare, porque o Deus deste povo é forte. Não queiram tocar em você, porque se tocar em você,
estão tocando na menina dos olhos de Deus. Por isso, queridos, aprenda a nunca entrar numa dividida com o povo de Deus. Nunca entra numa dividida com os homens que Deus coloca na frente deste altar, porque você estará tocando nos olhos de Deus. Deus abate o soberbo e Deus exalta os humilhados. A história terminou, não. À noite foram para o banquete. E a pergunta volta novamente: ô Esther, qual é a tua petição? Me peça o que tu queres, mulher. Se é que eu posso pedir alguma coisa, eu quero pedir pela minha vida. Rei, eu só quero a minha vida e a vida do meu povo. Mas como assim, Esther? Não estou entendendo o que você está me pedindo. Ô rei, tu foi induzido por esse maldoso, esse inimigo do povo de Deus. Tu sabe que eu sou judia, estou sentenciado à morte. Mardoqueu sentenciado à morte. Todos os judeus por causa deste homem maligno. O coração do rei desesperou. Irmão, quando a coisa começa a ficar feia, é uma atrás da outra. Quando a bênção é grande, a bênção vem. Mas quando vem as provas, pode esperar que é uma em seguida da outra. O rei sai tão nervoso e vai para o jardim do palácio. Nisso, Amã, desesperado, vendo que a sua vida estava em jogo, sabe o que ele fez? Foi se jogar aos pés da rainha, prostrado quase em cima da cama dela. O rei volta e vê aquele quadro. Ele falou: não é possível, esse cabra já quis acabar com a rainha, quis acabar, agora está querendo dentro da minha casa afrontar a rainha. Como os assessores do rei sabem tudo que está acontecendo no palácio, os assessores disseram: rei, é o seguinte, este Amã aí, ó, ele fez uma forca hoje aí, está prontinha. Eu vi que tu tá nervoso, tu tá brabo, e nós temos que resolver esse problema. Essa crise aqui no palácio não pode, nós não podemos aceitar o rei nervoso. O rei tá brabo. Como é que faz aí? Pega esse Amã, já que ele preparou a forca, e leva ele para a forca. Deixa ele pendurado lá. Depois vocês voltam. Levaram Amã, penduraram na forca, disse: rei, missão cumprida. Aí o rei sorriu, sentiu aliviado. É assim que Deus faz, querido. Quando Deus quer exaltar, quando Deus quer mudar a tua história, o inimigo vai contemplar a tua vitória. Por isso o salmista disse: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus prepara um banquete para você, para exaltar você, é na presença daqueles que querem ver a tua derrota, na presença daqueles que querem ver a tua miséria. Deus te exalta no meio deles. Capítulo 10, para encerrar. Capítulo 10. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e dos persas. Porque o rei, o judeu Mardoqueu, foi o segundo depois do rei Assuero.
Se você não conseguir falar com o rei, fala com Mardoqueu. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele está no controle. Descansa o teu coração. Não importa os teus inimigos. Não importa o que eles querem ver, a tua derrota. O importante é Deus estar no controle da tua vida. E vai te exaltar na hora certa. Eu quero que você se coloque de pé nesta hora. Eu quero que você que está passando por uma luta difícil aí. Você está sendo afrontado, desafiado. Tem muitas pessoas querendo ver a tua queda, a tua derrota. Não acredita no teu ministério, não acredita em você. Mas você crê que Deus está no controle da tua vida e que hoje Deus tem um livramento para você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora e viesse buscar de Deus aquilo que Ele reservou para você.